Imagine acordar em uma manhã comum, sem saber que, em questão de minutos, o céu se transformaria em um sol artificial capaz de apagar milhares de vidas instantaneamente. Parece cena de ficção científica, mas não é. Esse momento realmente aconteceu e mudou para sempre a história da humanidade. Para entender como chegamos até lá, precisamos voltar alguns anos, em plena Segunda Guerra Mundial. Em 1942, o mundo estava mergulhado no caos. A Alemanha nazista dominava grande parte da Europa e o Japão avançava com brutalidade pelo Pacífico. Os aliados temiam uma possibilidade assustadora, que Adolf Hitler estivesse prestes a criar uma arma tão poderosa que poderia garantir a vitória do eixo de uma vez por todas, a bomba atômica. Foi nesse cenário de medo e urgência que nasceu o Projeto Manhattan, a operação mais secreta, ousada e cara já realizada até aquele momento. Sob a coordenação dos Estados Unidos, mas com a participação de cientistas britânicos e canadenses. O projeto tinha uma missão clara: construir a primeira arma nuclear antes que os nazistas conseguissem. Em laboratórios espalhados pelos Estados Unidos, mas especialmente em Los Alamos, no Novo México, alguns dos maiores cientistas do século, entre eles Robert Oppenheimer, que ficaria conhecido como o pai da bomba atômica, trabalharam em silêncio absoluto. Ali, cercados de segredos militares e com recursos quase ilimitados, eles desenvolviam algo que a humanidade jamais havia visto. O desafio era colossal: transformar conceitos teóricos da física nuclear em uma arma real, capaz de liberar uma quantidade de energia destrutiva sem precedentes. Milhares de trabalhadores, engenheiros e pesquisadores se dedicaram dia e noite. Eram fábricas inteiras apenas para enriquecer urânio e produzir plutônio, elementos essenciais para o funcionamento da bomba. Tudo acontecia em ritmo frenético, como uma corrida contra o relógio. E havia um detalhe crucial: poucos sabiam, mas a Alemanha já não estava tão perto de concluir sua própria bomba quanto se imaginava. Ainda assim, o medo de Hitler vencer com uma arma de destruição em massa foi combustível suficiente para manter o sigilo e acelerar o desenvolvimento norte-americano, enquanto milhões de soldados se enfrentavam em batalhas sangrentas pelo mundo. Em laboratórios escondidos no deserto americano, uma guerra paralela era travada, uma guerra de cérebros, cálculos, fórmulas e testes que resultariam em uma invenção capaz de mudar o destino do planeta. O mundo estava prestes a presenciar o nascimento da arma mais devastadora já criada pelo ser humano. No coração do deserto do Novo México, longe de cidades e estradas, estava sendo preparada uma prova que ninguém poderia ignorar. Em uma madrugada de julho de 1945, uma equipe de cientistas técnicos e militares se reuniu em um lugar chamado Trinity. Havia tensão no ar, não a tensão de um combate, mas a tensão de um experimento cujo sucesso significaria uma mudança radical para o mundo. Às 5h30 da manhã do dia 16 de julho, algo impressionante aconteceu. O aparelho construído em Los Alamos, apelidado de The Gadget, explodiu com uma força equivalente a dezenas de milhares de toneladas de TNT. Foi como se um pequeno sol tivesse surgido no deserto, um clarão tão forte que transformou a noite em dia por instantes. Para quem testemunhou, o impacto foi físico e psicológico. A ciência havia ultrapassado uma fronteira que muitos julgavam impensável. A notícia do teste foi transmitida com urgência ao presidente Harry S. Truman, que participava da Conferência de Potsdam, na Alemanha, ao lado de Winston Churchill e Joseph Stalin. Um bilhete codificado chegou de volta de Los Alamos. O teste havia sido bem sucedido e muito além do esperado. A postura de Truman mudou naquele instante. Ele agora não falava mais de uma possibilidade teórica, mas de uma arma que de fato existia. Poucos dias depois, em Potsdam, a atmosfera entre os líderes mundiais carregava um novo peso. Truman, ao mencionar de forma deliberadamente vaga que os Estados Unidos possuíam uma arma de poder extraordinário, provocou reações distintas. Stalin, já informado por infiltrados soviéticos sobre o projeto, respondeu com um comentário frio, que misturava ironia e realpolitik.
Espero que façam bom uso disso contra os japoneses. A leitura dessas palavras revela mais do jogo de poder do que da empatia. Era um mundo onde a diplomacia se misturava com ameaças veladas. Enquanto isso, a retórica entre as potências tomou forma prática. Em 26 de julho, as potências aliadas emitiram a Declaração de Potsdam, exigindo a rendição incondicional do Japão e avisando de consequências severas caso a nação não aceitasse os termos. No governo japonês, a resposta foi morna. Muitos líderes preferiram o silêncio e uma aposta desesperada numa mediação soviética, na esperança de negociar condições menos humilhantes do que a rendição plena. Mas, nos bastidores dos Estados Unidos, decisões já haviam sido tomadas. Em 25 de julho, Truman autorizou ordens para que o grupo encarregado das operações aéreas se preparasse para usar a nova arma, tão logo as condições meteorológicas permitissem, a partir de 3 de agosto. Uma lista de cidades-alvo foi elaborada, entre elas Hiroshima, Kokura, Nagasaki e Nagata. Kyoto, que havia figurado inicialmente entre as opções, foi retirada após um apelo do secretário de guerra, Henry Stimson, que argumentou que preservar a cidade, um centro cultural e histórico, seria útil para a reconciliação pós-guerra. A escolha das cidades não foi apenas técnica, carregava cálculos estratégicos e também questões de imagem. Hiroshima, ao contrário de Tóquio, já devastada por bombardeios incendiários, permanecia relativamente intacta. Isso fazia dela uma espécie de experimento perfeito. A destruição causada ali permitiria medir com clareza o efeito da nova arma. Assim, o destino de milhões começou a se desenhar numa sala de comando, entre mapas, relatórios meteorológicos e discussões frias sobre efeitos e medidas. De um lado, cientistas comemoravam a vitória do conhecimento. Do outro, líderes políticos pensavam em como transformar esse conhecimento em vantagem estratégica. No meio disso, enormes contingentes de civis que nada sabiam sobre Trinity ou Potsdam seguiram com suas vidas cotidianas. A linha entre laboratório e campo de batalha, entre teoria e catástrofe, havia desaparecido. Era a madrugada do dia 6 de agosto de 1945. Na ilha de Tinian, no Pacífico, a base aérea norte-americana fervilhava em silêncio militar. Uma aeronave B-29, batizada de Enola Gay, estava pronta para decolar. Dentro dela, o coronel Paul Tibbets carregava uma missão que mudaria para sempre a história da humanidade. No compartimento de bombas descansava Little Boy, a primeira arma nuclear preparada para uso em combate. Pouco antes das 3 horas da manhã, os motores rugiram. A tripulação sabia que o voo duraria cerca de 6 horas até o Japão. Atrás do Enola Gay, seguiam mais 2 aeronaves, uma equipada com instrumentos científicos para medir a explosão e outra responsável por registrar imagens do ataque. Tudo havia sido ensaiado com precisão quase cirúrgica. Enquanto os aviões avançavam pelo céu escuro, em Hiroshima, a vida parecia absolutamente comum. Crianças se preparavam para a escola, trabalhadores atravessavam as ruas, soldados seguiam rotinas burocráticas. Apesar da guerra, o cotidiano da cidade ainda mantinha um certo ritmo, e poucos imaginavam que estavam a minutos da destruição total. Por volta das 7 da manhã, os radares japoneses detectaram a aproximação de alguns aviões. O alerta soou, mas logo foi cancelado. 3 aeronaves não pareciam representar grande ameaça. Acreditou-se que fosse apenas mais uma missão de reconhecimento. Essa decisão seria fatal. A população voltou às suas tarefas, sem imaginar que o perigo real vinha no silêncio de um bombardeiro que carregava algo diferente de tudo já visto. Às 8h15 da manhã, o bombardier Thomas Farraby avistou a ponte Aioi, no centro da cidade, seu ponto de referência. O comando foi dado. As portas do compartimento se abriram e Little Boy caiu em direção à cidade. 43 segundos depois, a bomba detonou a cerca de 600 metros de altura, liberando uma energia equivalente a 15.000 toneladas de TNT. O que aconteceu em seguida não pode ser descrito apenas com números. Primeiro veio um clarão branco tão intenso que cegou quem olhou para ele. Era como se o sol tivesse nascido a apenas alguns metros de distância. Em seguida, uma onda de calor avassaladora percorreu a cidade. Pessoas próximas ao epicentro simplesmente se desintegraram, deixando apenas sombras gravadas nas paredes e no chão. Em um raio de centenas de metros, nada permaneceu de pé. O impacto da explosão gerou uma bola de fogo gigantesca
gigantesca, que rapidamente se expandiu, engolindo prédios, ruas e vidas. O estrondo ecoou a quilômetros de distância, e a pressão da onda de choque fez janelas estilhaçarem em bairros longínquos. Casas de madeira foram esmagadas, fábricas ruíram, pontes colapsaram. Para os sobreviventes, o inferno ainda estava só começando. Incêndios se espalharam por toda a cidade, alimentados pelos escombros. Pessoas vagavam em choque, queimadas, feridas, muitas com roupas rasgadas e pele derretendo pelo corpo. O silêncio inicial foi substituído por gritos desesperados, pedidos de socorro que ninguém conseguia atender. Cerca de 70 a 80 mil pessoas morreram instantaneamente. Outras dezenas de milhares sucumbiriam nos dias seguintes, vítimas de queimaduras, ferimentos e algo ainda pouco compreendido na época: a radiação. Famílias inteiras desapareceram. Escolas foram transformadas em ruínas. A cidade, até então preservada dos bombardeios incendiários que devastaram Tóquio, havia se tornado um laboratório involuntário do poder nuclear. No mesmo dia, do outro lado do mundo, o presidente Truman fez um pronunciamento em tom firme. Se o Japão não se rendesse, enfrentaria uma chuva de ruína vinda do céu como nunca vista na Terra. Mas em Tóquio, a liderança japonesa ainda hesitava. Muitos não acreditavam que uma única bomba pudesse destruir uma cidade inteira. Outros insistiam em resistir, confiando em negociações com a União Soviética. O que Hiroshima representava para os japoneses não era apenas destruição, era confusão. Era difícil compreender que, em questão de segundos, o cotidiano de centenas de milhares havia sido transformado em cinzas. Mas a realidade era dura. O primeiro sol nuclear da história havia se levantado sobre a humanidade, e a guerra já não tinha mais volta. 3 dias depois de Hiroshima, o Japão ainda não havia se rendido. Em Tóquio, os líderes militares discutiam, divididos entre a honra da resistência e o peso da devastação. Mas do outro lado do Pacífico, os Estados Unidos já haviam decidido: se Hiroshima não fosse suficiente, uma segunda bomba cairia sobre o Japão. Na madrugada de 9 de agosto de 1945, 6 aeronaves B-29 decolaram da ilha de Tinian. O avião principal, chamado Boxcar, era pilotado pelo Major Charles Sweeney. Dentro dele estava a bomba apelidada de Fat Man, um dispositivo muito mais sofisticado e poderoso que o usado em Hiroshima. Enquanto Little Boy usava urânio, Fat Man era baseado em plutônio e tinha um mecanismo de implosão, projetado para liberar ainda mais energia destrutiva. Mas desde o início a missão enfrentou problemas. Um dos sistemas de combustível do Boxcar falhou, tornando parte do tanque inutilizável. Isso significava que a aeronave teria pouco tempo para manobras extras. Como se não bastasse, uma das aeronaves de apoio não conseguiu cumprir o ponto de encontro estabelecido, atrasando o grupo e criando confusão. O alvo inicial não era Nagasaki, mas Kokura, uma cidade industrial importante. Ao sobrevoarem o local, no entanto, a tripulação se deparou com uma barreira inesperada: fumaça espessa. Trabalhadores da região, cientes da ameaça, haviam incendiado depósitos e fábricas para criar uma cortina que escondesse a cidade. O céu ficou tão encoberto que 3 tentativas de bombardeio falharam. O tempo e o combustível se esgotavam. Cada minuto extra no ar aumentava o risco. Foi nesse momento que veio a decisão: abandonar Kokura e seguir para o alvo secundário, Nagasaki. Mais tarde, os japoneses chamariam isso de a sorte de Kokura, a cidade que escapou da destruição por pura coincidência. Pouco antes das 11 da manhã, a tripulação chegou a Nagasaki. O céu também estava coberto por nuvens, mas uma abertura repentina permitiu que o bombardeiro avistasse a cidade. Foi a chance que esperavam. Às 11h02, Fat Man foi liberada. Segundos depois, a bomba detonou a cerca de 500 metros de altura. O clarão foi ainda mais intenso que o de Hiroshima. A explosão liberou o equivalente a 21 mil toneladas de TNT, criando uma bola de fogo gigantesca, mais quente que a superfície do Sol. O impacto destruiu instantaneamente bairros inteiros, fábricas e casas. O centro industrial de Nagasaki desapareceu em segundos. Cerca de 40 mil pessoas morreram na hora. Ao final de 1945, o número de vítimas fatais chegaria a 80 mil, entre mortos imediatos e aqueles que sucumbiram a ferimentos e à radiação. Assim como em Hiroshima, milhares ficaram marcados para sempre.
Queimaduras profundas, mutilações, doenças, famílias despedaçadas. E como se não bastasse, naquele mesmo dia, outra notícia caiu como um golpe final sobre o Japão. A União Soviética havia declarado guerra e invadido territórios japoneses na Manchúria. Com dois inimigos esmagadores, as bombas nucleares de um lado e o avanço soviético do outro, ficou claro que não havia mais espaço para resistência. Para os sobreviventes de Nagasaki, a tragédia tinha um gosto cruel. A cidade nem era o alvo principal. Foi escolhida pelo acaso, pela fumaça de outra cidade. O destino havia jogado os dados e milhares de vidas foram apagadas em segundos por uma arma que nunca deveria ter sido usada. Depois de Hiroshima e Nagasaki, não havia mais dúvidas. O Japão estava de joelhos. O imperador Hirohito, até então uma figura distante e quase divina, decidiu falar diretamente ao povo pela primeira vez na história. Em um pronunciamento transmitido pelo rádio, declarou que o inimigo havia usado uma bomba nova e cruel, e que continuar a luta significaria apenas a aniquilação completa da nação. No dia 15 de agosto de 1945, o Japão anunciou sua rendição incondicional. Poucas semanas depois, em 2 de setembro, o documento oficial foi assinado a bordo do navio de guerra USS Missouri, ancorado na Baía de Tóquio. Assim, a Segunda Guerra Mundial chegava ao fim, após anos de destruição que custaram a vida de dezenas de milhões de pessoas. Mas o mundo não voltou a ser o mesmo. A explosão de Hiroshima e Nagasaki não foi apenas o desfecho de uma guerra, foi o início de uma nova era. Pela primeira vez, a humanidade havia provado que podia, com um único artefato, destruir uma cidade inteira. A partir dali, começou a corrida armamentista nuclear entre Estados Unidos e União Soviética, mergulhando o planeta em décadas de medo constante, conhecido como a Guerra Fria. E, mesmo passados quase 80 anos, a sombra das bombas ainda paira sobre nós. Hiroshima e Nagasaki não são apenas páginas de um livro de história, são lembranças vivas de até onde a ambição e a guerra podem nos levar. São memórias que continuam a ecoar como um alerta. O poder que o homem criou pode, em um instante, destruir tudo o que levou séculos para ser construído. Por isso, ao falarmos dessas duas cidades, não estamos apenas lembrando do passado, estamos refletindo sobre o presente e o futuro. Hiroshima e Nagasaki são um pedido silencioso de paz, um lembrete doloroso de que certas escolhas não podem ser repetidas. E é aqui que eu encerro essa narrativa. Se você ficou comigo até o fim, já percebeu o quanto essa história é intensa e cheia de lições. Então eu te peço, deixe o seu like e se inscreva no canal para não perder os próximos vídeos. Isso ajuda muito a continuar trazendo conteúdos assim, bem trabalhados e com profundidade. Ah, e não sai daqui ainda não. Já tem outro vídeo aparecendo na sua tela agora mesmo. Clica nele e continua essa jornada comigo. Até a próxima e muito obrigado por assistir.